Estamos de volta, não é reprise, é um linha de passe invadindo a sua tela em pleno sábado à noite. Mas haverá reprise. Haverá reprise ao longo da programação. Fala a hora aí para provar. São Nossa, 21 horas e 50 minutos. Antigamente era jornal que a gente... Mas e o do domingo ainda? Tem, amanhã 9 da noite. Mas então tem, segunda, 10 da noite também tem. Sábado, domingo e segunda, linha de passe ao vivo aqui na ESPN Brasil. E na terça-feira tem também, depois do amistoso do Brasil contra a seleção da Argentina. Estamos chegando para este segundo bloco do Linha de Clássico, é a nossa hashtag para você participar no Twitter. Linha de Clássico, não deixe de fazer o programa conosco. E você visita lá o nosso endereço no Twitter, Linha ESPN, para responder a segunda enquete da noite de hoje. É mais uma brincadeira, né, envolvendo torcidas e tudo mais, e movimentando os jogos desta rodada. Em que jogo está o favorito ao título brasileiro? Palmeiras e Grêmio, São Paulo e Inter, Flamengo e Fluminense, que já disputaram, né, a partida, o clássico neste sábado, com grande vitória do Flamengo, 3-0, uma contundente vitória, público de mais de 52 mil torcedores no Maracanã, a esmagadora maioria de torcedores do Flamengo. E todos hoje têm motivos para comemorar, para passar um bom final de sábado. Todos saíram bem satisfeitos com o que viram no Maracanã, os rubro-negros, né, Mauro? Eu acho que nesses dois jogos o Dorival Júnior conseguiu avançar naquilo que mais o preocupava, né, que ele manifestava maior preocupação, que era o fato do time não produzir ofensivamente. Tinha muito tempo de posse de bola, cercava a área do adversário, mas era o arame liso, o time que agredia pouco, né? E conseguiu fazer 6 gols em 2 jogos, né? Contra Corinthians e Fluminense. Né? Que os caras deram uns tapas do Diego e tal, queria bater em todo mundo. Aquela confusão danada, foi 3-0, 2 gols do Vinícius, 1 gol do Diego. E nos 4-1 sobre o Sport no Maracanã. Então são 2 jogos do primeiro turno, lá perdidos no passado. E o time não conseguiu mais fazer 3 gols num jogo, ainda mais 3 de diferença. E fez em 2 jogos consecutivos, o que evidentemente empolga o torcedor. Algumas mudanças assim, fundamentais, o time está ficando menos tempo com a bola e sendo mais objetivo na definição das jogadas. Isso ele conseguiu fazer. A bola parada, o Diego não está jogando, o Diego é dono do time, bate tudo quanto é falta, escanteio, é o Vitinho que está batendo. O Vitinho é melhor que o Diego nesse tipo de jogada, ele bate mais forte, com mais efeito, a bola é mais venenosa, facilita quem consegue desviar de cabeça, porque ela vem mais veloz e com mais força, então o desvio muitas vezes acaba sendo mais perigoso do que aquela bola do Diego que vem morrendo, né? Que não é tão assustador assim para o adversário. Eu acho que aí o Flamengo conseguiu alguns progressos. Muita gente está questionando, o time está cruzando muito, até que não. A média de cruzamentos do Flamengo no campeonato, até então, e continua sendo em torno de 24 por jogo. Hoje cruzou 21 vezes, contra o Corinthians sim, cruzou mais, cruzou 30, mas hoje diminuiu bem, de 30 para 21. Acho que o Flamengo está aproveitando melhor os cruzamentos. Ele não depende mais tanto de cruzar 80 bolas na área adversária para tentar mandar uma na direção do gol. Ele consegue explorar melhor esse tipo de jogada e criou outras situações também. Nos clássicos com Vasco, Botafogo e Fluminense, nesse período que o Flamengo começou a sair na frente dos seus rivais locais financeiramente, e em consequência contratando muitos jogadores, em geral o Flamengo tem dificuldades. Quando vence apertado, foi eliminado, por exemplo, esse ano no Carioca pelo Botafogo. Antes, o Fluminense eliminou o Flamengo na Taça Rio, no empate, 1-1. O Flamengo não derrotou o Vasco nesse brasileiro e só conseguiu empatar o último jogo com um gol contra. Então, o Flamengo tem tido dificuldade contra os 3, Fluminense, Vasco e Botafogo. Mesmo com o elenco muito mais caro, mesmo com uma capacidade de investimento muito superior a dos rivais cariocas. Hoje foi uma rara vitória em que o Flamengo conseguiu fazer prevalecer essa vantagem técnica que deriva da vantagem financeira, evidentemente. Sem dúvida. Hoje foi muito claro. Hoje o Flamengo venceu bem. Não correu nenhum risco, fez o primeiro gol no começo do jogo, o Uribe fez o gol no segundo tempo, logo no início. Poderia até ter ampliado depois. Teve uma jogada de maior perigo depois do 3-0, que foi uma cabeçada do Ayrton Lucas que o César defendeu. E outra curiosidade, gols de centroavante, né? O centroavante do Flamengo era mais ou menos como o Tom Hanks naquele filme chatíssimo, Náufrago, né? Ficava sozinho lá. E ninguém com ele. No máximo ele encontrava os coqueiros, que eram os zagueiros adversários. Ele gritava, que marcavam e o coitado ficava ali. O Wilson, que a bola não chegava. Ele gritava, mas o Wilson não vinha. O Wilson não chegava nunca, era uma coisa medonha. E você viu hoje o Uribe marcando 2 gols. Né? Coisa rara. O último jogo em que o Flamengo fez 2 gols com centroavantes, no caso,
foi com Dourado e Viseu no Fla-Flu do turno, ou seja, metade do campeonato se passou e o Flamengo não conseguiu fazer em qualquer jogo 2 gols com qualquer um dos seus centroavantes. O Viseu estaria jogando, hein, Mauro? E detalhe, o Viseu não foi embora. Foi embora. Mas tem o Dourado, tem o Uribe e tem o Lincoln, né? E os 3 se revezam ali, em nenhum momento. E a última vez que alguém fez 2 gols, o mesmo centroavante, no mesmo jogo, foi contra o América Mineiro, na despedida do Júlio César. Olha só quanto tempo tem isso. No comecinho do campeonato, 2 gols do Henrique Dourado, um deles de pênalti. Então, assim, esse é um sinal evidente de que o centroavante está sendo mais acionado. O Uribe hoje conseguiu fazer o trabalho de pivô ali em alguns momentos, preparar algumas vezes a bola, dominar e tal. Ele é bom no jogo aéreo, fez um gol de cabeça, inclusive, hoje o primeiro gol dele de cabeça. Então, acho que ele teve vários avanços. O Fluminense sofreu muito, não tinha um Sornosa, tinha um lateral direito improvisado, mudou no segundo tempo também a improvisação da improvisação. Embora, acho até que o Fluminense vive um bom momento, o Marcelo... Esse time do Fluminense tem sido diferente dos trabalhos anteriores do Marcelo. É um time que não é dependente tanto de chutão, é um time que tenta sair jogando, tem feito boas partidas assim, gols assim, trabalhando a bola desde o campo de defesa. Mas hoje estava desfalcado, tomou 2 gols no primeiro tempo e aí não teve força nenhuma, né? O Flamengo passou com muita facilidade e ainda teve uma bola no segundo tempo do Berrio, né? Que acho que o Richard tirou, que estava na direção do gol, ele conseguiu desviar, ela tinha o endereço certo. Então, acho que foi uma vitória importante do Flamengo. O Flamengo está conseguindo usar a semana de trabalho do seu novo técnico, novo velho técnico, que voltou para o clube, para aprimorar a equipe. Acho que é isso. O jogo do Bahia, de fato, como você falou, ele nem treinou. Ele chegou lá de madrugada, deu uma entrevista em Salvador, 9 e pouco da manhã, conversou com os caras e às 9 da noite estava na beira do campo. Então, existia até a dúvida, né? E ele disse, não, eu tô aqui para esse tipo de momento, eu vou dar as caras, né? Imaginou-se até que ele pudesse, estar nas tribunas, quer dizer... Mas ele foi para a beira do campo. Exato, estou lavando as minhas mãos. E ele até falou isso depois do jogo, que a preocupação dele naquele jogo era não tomar um gol, porque o time estava muito abalado pela eliminação da Copa do Brasil para o Corinthians, e o Bahia também, né, pelos maus resultados, e o entendimento do Dorival depois do jogo, ele disse, olha, se qualquer um dos dois tomasse um gol ali, de repente tomava mais. Porque os times estavam com os nervos à flor da pele. E o time do Flamengo, que ele tinha acabado de conhecer, numa situação emocional muito ruim. Uma cobrança muito forte e tudo mais. Então, ele falou assim, se toma um gol, de repente toma 2, 3-0, já começa o trabalho com a eliminação e uma derrota feia. Então, o 0-0 acabou não sendo de todo mal. E uma questão que fica para, não sei se para a próxima rodada ou mais adiante, é o Diego, né? Ele vai colocar o Diego no time. Não que o Arão tenha sido o primor ali. Hoje o Arão teve 3 oportunidades no primeiro tempo, que o Fluminense deixava um vazio ali na frente da sua área, a bola se oferecia para ele e nas 3 ele finalizou errado. Já tinha perdido um gol também, numa situação parecida, mas mais dentro da área, no último lance do jogo com o Bahia. Ele desperdiçou aquela oportunidade. Mas o Arão é o segundo volante, o time está jogando no 4-2-3-1, ele faz o quê? Ele vai colocar o Diego, voltar ao 4-1-4-1. Deram para ele o time. Eu acho que ele não vai mexer. É o time. E aí o Diego vai ter que ser uma espécie de Alessandro, ficando no banco, isso aí. como acontece no Internacional. Vejamos como é que ele vai, como ele vai lidar com isso, se de fato acontecer. O jogo de hoje ele sai com... Ele precisa encontrar um centroavante e sai com um que fez 2 gols. Se não valorizar isso agora, quando é que vai acontecer? Então você dá confiança para esse cara. Ele tem a linha de 3 que tem Everton, Paquetá e Vitinho. O Vitinho reformado. Eu vejo o Vitinho pelo Nossa, os jogos que fez contra o Corinthians, hoje foram 2 passes para gol. São 3 assistências. Né? 3 assistências. E 4 participações em gol. A gente está falando de gol, mas outras bolas do Vitinho partiram do Vitinho. E muito mais vivo. Né? E até no fundo. Não só aquele Vitinho que está o tempo todo aqui dentro, mas é o Vitinho que trabalha não só com o posicionamento de entrada, mas com o passe, que é o fundamental. Você tem que passar. Então eu vejo um Vitinho rapidamente reformado no jogo dele, mais confiante, um centroavante que marcou 2, um trio à frente de 2 volantes. Mexer no time depois de 2 jogos em que as coisas funcionaram é loucura. E eu acho que o Dorival não vai fazer isso. Ele não deve fazer isso. Porque ele tem uma expectativa que é dele e da torcida de que este time aqui consiga jogar. E conseguiu em 2 jogos. Do outro lado, é só para não tirando o Flamengo desde o início, você falava, se alguém tem que sair vencedor aqui, o que fazia o Fluminense? Voltava, marcava aqui numa linha média, agredia pouco e mal, mas assim, o filtro do Fluminense no meio de campo para impedir o Flamengo de chegar era 0. E aí você olhava o Fluminense em alguns momentos. Ele é um jogador que tem mais recursos que o Dourado, né? E o Lincoln tem só 17 anos. Eu acho que
Você tem um jogador de 17 anos titular de um ataque de um time grande, num time que o centroavante era o náufrago, é complicado, né? Tudo muito precoce, não dá. Embora tenha feito aquele gol contra o Grêmio, Porto Alegre e tal, acho que não poderia ser o Lincoln. E ele é melhor que o Dourado, ele tem mais recursos. Mas o camarada está falando ainda nada de português. É um colombiano que veio do México. As pessoas não têm muita paciência. O Vitinho já estava sendo execrado, agora está sendo elogiado porque tem participado dos gols. Não é instantâneo, sabe? O jogador vem como se fosse uma peça que você põe numa engrenagem e sai funcionando. Tem adaptação e acho que eles sofreram muito também, os dois, tanto ele quanto o Vitinho, porque chegaram ao Flamengo no pior momento, quando o Flamengo entrou depois de um declínio, né? Quando o time caiu. O pós-Copa foi muito ruim. O Flamengo tinha um desempenho ruim, pontuação baixa para um time que brigava pelo título, que liderava até o campeonato. E aí os caras acabam também afundando juntos. Agora, com outro técnico que está tentando tirar proveito das qualidades desses atletas, eles estão rendendo. E o Dorival também já elegeu rapidamente o Uribe como titular. Disse até que já o conhecia, que já o tinha indicado por um outro clube onde trabalhou, não sei se São Paulo ou Santos, mas enfim. Ele chegou, conversou com o colombiano e falou: você é o centroavante, vai jogar, vai lá. Isso é importante também, né? Porque o que acontecia? Ele entrava em campo, aconteceu com ele, o Vitinho entrou durante um jogo e foi substituído durante a partida, ficou 36 minutos em campo, né? Isso tudo vinha acontecendo. Acho que não porque o Maurício Barbieri fizesse sacanagem ou coisa parecida, porque o Barbieri é um técnico jovem e ali a coisa estava apelando na mão dele. Era muita responsabilidade para alguém sem essa experiência. O Dorival está mais acostumado com isso, consegue lidar. E outra coisa, o Dorival chegou numa posição confortável para ele. Que é pegar o time muito mal e falar, tenta resolver. Se resolve, ótimo. Se não resolve também, não dá para falar, pô, o cara não deu jeito. Vai ser dele. Ele chegou, já pegou o time numa fase ruim, eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, pelo time do Corinthians, que tanto criticamos aqui na primeira metade do programa. Então, para ele também, ele está mais leve, né? O que vai acontecendo é lucro. E vai escrevendo a história dele. Então, acho que é natural. Agora, ele é o melhor dos três, hoje, sem dúvida alguma. Agora, o Casinha é um corneteiro de marca maior. Não é? Você viu? Eu nunca vi isso. O cara faz o gol, o cara reclama que o cara falhou, que bateu. Centroavante é isso, né? Ele vai resgatar os 3 gols do rapaz, dizendo que a bola pegou no zagueiro, que o goleiro falhou. Pô, centroavante, exatamente. Parece aquela nota de jornal, né? 2 gols e mais nada. Nota 4. 2 gols e mais nada. 3,5. 3,5. Mas o Barbieri, por exemplo, chegou a não relacionar o Uribe para um jogo importante. Do Cruzeiro, da Libertadores e da Ninguém sabe por quê. Um jogo que ele precisava de gol. Sim. O Uribe Jogou sem centroavante. Nem foi relacionado. E o Vitinho foi substituído num jogo em que ele entra. Isso, ele entra e fica 36 minutos. Que é uma coisa do manual do técnico mais experiente, evitar fazer esse tipo de coisas, né? Então, além disso, às vezes você peca por ações que você não precisaria tomar, né? E tem outras providências, né? Você vê, o Marlos não está mais entrando no time, como entrava sempre. O Marlos não faz um gol desde os tempos do Fred Flintstone. Mais de 2 anos. E entrava toda hora no time, não resolvia. Nesse jogo, inclusive, que ele saiu, entrou o Marlos no lugar do Vitinho. Quer dizer, quando você sai para o Marlos Moreno entrar no seu lugar, porque realmente o técnico perde a razão. Não está acreditando em você mesmo, né? Como é que foi o primeiro jogo do Paquetá? Porque, assim, é claro que os olhares vão e até talvez mais críticos ao Paquetá a partir de agora, depois da negociação anunciada, como foi durante a semana a negociação com o Milan e a transferência dele ao final da temporada, ou meio da temporada europeia. A primeira atuação do Paquetá depois da negociação foi no mesmo nível que vinha sendo, né? Boa. Não nota uma interferência que tenha negativo. Exato. Mas é uma venda e não pode mexer. E é uma venda de um garoto. De um garoto, né? Você não está vendendo um jogador experiente que pode lidar com isso, já lidou com isso, ou tem mais condições. É um garoto que está lidando com o sonho dele de jogar no futebol europeu. Então, assim, ajudar o Flamengo não ajuda, só atrapalha. Mas em campo você não enxergou isso, né? E é como ele vai lidar, só o Paquetá poderá dizer. Se ele levar isso para campo, ficar pensando nisso, vai ser um desastre. Se ele esquecer e pensar isso em dezembro, que ele em janeiro estará no Milan, ele vai conduzir de outro jeito. Pode ajudar o Flamengo trazendo muitos recursos, mas dentro de campo a chance de atrapalhar é imensa, né? O parâmetro para isso é o Gabriel Jesus do Palmeiras, né? Foi bem. Que era um jovem que conseguiu fazer isso. Vinícius Júnior também, acho que saiu sem grandes queixas, mas não, até por uma questão de time não conseguiu o título. Agora, para a sorte do Paquetá, é um momento em que tudo conspira, o ambiente conspira mais a favor do que, por exemplo, quando a torcida, inclusive, já está pegando no pé dele sem ele ser vendido. O jogo contra o Ceará, por exemplo, foi uma coisa, né? Pegaram ele para Cristo lá.
Então, o momento também conspira a favor. A virada do Dorival, as 2 boas vitórias, a possibilidade de dar o bote nesse campeonato a partir de um confronto direto com o Palmeiras. Tudo isso já está tudo na cabeça do rubro-negro, né? Então, isso também conspira a favor do rapaz. Que bom, porque eu sempre torci muito pelo Paquetá, porque eu acho que ele é uma vítima por ter feito muito mais do que se prometia dele. E aí ele começa a ser cobrado por isso. E não era justo. No momento em que o Flamengo vivia, tinha muito mais gente na fila para ser cobrada. Paraná fora de casa, Palmeiras em casa, São Paulo fora de casa, os 3 próximos jogos do Flamengo. Eu gosto de pegar o recorte curto. Vai de novo. Eu acho que as coisas se definem assim, muito mais do que, tem até o final do campeonato, 10, 11 jogos para cada um. Paraná fora de casa. Para quem disputa o título, a obrigação de vencer para um já rebaixado. Palmeiras em casa, mas o Palmeiras entre os 2 jogos contra o Boca Juniors. Né? Libertadores. O que é absolutamente irrelevante. Mas o Palmeiras montou 2 times e os 2 times estão jogando bem. Mas você ter a preparação voltada para um objetivo. É a chance que todo clube que está disputando título gostaria de ter, porque você está num jogo aí que é teu rival direto. Então, qualquer diferença ao final desta rodada talvez possa ser retirada com esse confronto. Porque o Palmeiras já vem colocando. O Palmeiras já vem colocando o time reserva, mas na verdade ele já coloca o Dudu ou o William. Nesse jogo ele não vai ter o Dudu nem o William. Não vai arriscar isso. com os seus principais jogadores. Esse é um jogo em que o Felipão, com certeza, não vai utilizar os titulares do jogo da quarta-feira seguinte. Isso é certo. E da quarta-feira anterior. Mas aí pode acontecer eventualmente uma expulsão, sabe? Você já vai perder. Já que não joga lá. Não tô secando ninguém, mas o Dudu é expulso no jogo de ida. Então joga no final de semana. No meio desse caminho, o Paraná do Palmeiras, quer dizer, o Flamengo pega o Paraná. O Paraná do Palmeiras é o Ceará. Em casa. Que é um time mais complicado que o Paraná, até porque o Paraná está morto. É o jogo anterior à partida da Bombonera. Isso. Esses 2 jogos ele vai, evidentemente, priorizar os jogos do Boca e vai poupar. E tem outro detalhe, o jogo na Bombonera numa quarta e o jogo do Maracanã com o Flamengo é no sábado, domingo é eleição, segundo turno. Então, quinta-feira volta ou de madrugada ou na quinta, depende da logística do Palmeiras, mas já na quinta-feira, né, invadindo a madrugada ou de manhã, e depende de como é que eles vão fazer, eles voltam ao Brasil, tem a sexta-feira para treinar, fazer alguma coisinha e tal, e já viajar para o Rio na sexta, provavelmente para jogar no sábado, ou seja... só tem uma recuperação aí de descanso, mais nada, entre um jogo e outro. Vai ser uma semana pesada para o Palmeiras, evidentemente, né? E o jogo anterior do Ceará também mirando já o Boca, porque na terça já viaja para jogar na quarta. Sim. Então o jogo no domingo, né, você já está pensando na terça-feira. Né? Agora o Palmeiras tem um elenco farto justamente para isso e o Scolari tem utilizado muito bem. A questão é que ele já começa a conviver, já vai ser sim agora contra o Grêmio, né, amanhã, com desfalques de lesão, suspensão, e já começa a misturar os 2 times. Então vai depender muito de como vai chegar até lá e dos resultados de Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e Ceará, Flamengo e Paraná, como é que os 2 vão estar, e de outros jogos. Por exemplo, o São Paulo é adversário do Flamengo depois do Palmeiras. Que São Paulo será esse? O São Paulo vence o Inter e volta à briga, ou o São Paulo perde para o Inter, tropeça depois e já chega no Morumbi com os 4 pneus arriados? Não sabemos ainda, porque o São Paulo vem abalado por uma derrota feia para o Palmeiras. Né? A gente não sabe como vai reagir, saberemos nas próximas partidas. Então, tem muita coisa acontecendo paralelamente aí que eu acho que vai implicar nessa partida, nessa e na outra, do Flamengo contra o São Paulo, aqui em São Paulo. Nós vamos para um rápido intervalo, voltar.